como algo que eu amo tanto pode chegar a me fazer mal? E como lidar com a pressão de ser testada o tempo inteiro? Será que nunca tá bom o bastante? Algum dia eu vou ter tranquilidade? É um eterno looping de correr atrás do próximo trabalho. Altos e baixos da carreira artística, sensação de ser testada o tempo inteiro, pressão estética, frustração com algo que você ama e como lidar com os sentimentos no meio de tudo isso. Essas coisas passam na cabeça de muitas pessoas que escolheram a carreira artística, ou até outra profissão, mas que sentem que nunca é suficiente. Eu sou a Marcela Freire. Eu sou a Beatriz Pessoa. E para bater um papo sobre tudo isso com a gente recebe ela, que é capixaba, jornalista, atriz e locutora. Conhecida pela Verena de Malhação Vidas Brasileiras e com trabalhos na Globo, HBO e Globoplay, ela é nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Joana Borges. Ai, que linda, gente. Muito feliz de ter você aqui. Prazer é todo meu. Adoro o podcast de vocês. Achei tão... Sabe? Fiquei sentindo, assim. Achei maneiro. A gente tá muito feliz de te receber aqui hoje. Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu queria começar falando um pouco do seu início, assim, porque você começou como ginasta olímpica pequenininha, passou pelo jornalismo e aí você entrou em Rock Story. Eu queria saber como foi esse início, como a atuação chegou na sua vida e também se já tinha uma pressão de ser o primeiro trabalho, precisar acertar, como você lidou com esses sentimentos? Muita coisa. Então, eu entrei em Rock Story quando eu tinha 20 para 21, assim, mais ou menos a cidade. Foi meu primeiro trabalho grande como atriz. Rolava uma pressão, sim, mas era minha. Perfeito. Né? Sei pra você. Nem pra mim, porque quando eu entrei pra fazer Rock Story, foi tipo... É sério isso, sabe? Porque eu não tinha uma referência. Minha família é do interior do estado, Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Fundão. Minha família toda mora em Fundão. Só meu pai e minha mãe hoje, né? E meu irmão que moram em Vitória, e agora eu. E apesar de estar sempre vindo, Rio e São Paulo, nesse momento eu tô lá, tem um aninho. Então, assim, eu não conhecia atores. Não conhecia mesmo. Aí quando eu vim para São Paulo, que eu fiz jornalismo, né? Me formei em jornalismo na Casper, aqui em São Paulo, e tinha paralelamente um grupo de teatro. E eu entrei, eu não acreditei. Apesar de estar fazendo muitos testes... Deixa eu te perguntar isso, você já tinha feito outros testes? Muitos. Nossa, eu fiz muitos testes antes de pegar a Luana de Rock Story. Muitos. E batia muito na trave. Mas quando finalmente a Vanessa Veiga, que é a minha fada madrinha, eu sempre cito ela, né, quando me perguntam desse início, né? Quando ela me ligou e falou, Joana, você passou. Eu não acreditei. Eu falei, tá de sacanagem? Ela falou, a gente precisa de você aqui daqui a um mês. Cara, deve ser uma sensação do produtor te ligar e falar. Não, eu lembro até hoje o que eu tava fazendo. Eu tava no shopping Frei Caneca. Sei. E eu tava me preparando para um outro personagem, que era um personagem das 9. Que eu tava numa seleção assim super longa, e na época quando você passava de etapas, né, de fases, às vezes a Globo até te levava, né, de São Paulo pro Rio para fazer teste presencial lá. Então eu tava nessa etapa. E aí a Vanessa Veiga viu um teste meu, a Rosane Quintais, produtora de elenco, que foi quem me deu, que tava me testando para esse outro personagem. Aí a Van pediu uma indicação, pô, preciso de uma atriz assim, assim, assado. Ela falou, conheci uma que mora em São Paulo, ela viu o meu teste. Ela falou, se você não quiser ela, eu quero. Foi meio que um esquema assim. Não sei exatamente, mas foi um papo desse que elas tiveram. E aí, a Carol Duarte, que pegou o personagem, que foi da Força do Querer, e aí a Vanessa Veiga falou, então traz pra dar 7. Então foi um esquema desse, assim. E aí ela me ligou, eu tava até meio na fase de laboratório, eu sou muito atriz de laboratório, então eu tava meio que nesse processo. Aí ela ligou, eu falei, Joana, você passou pra Luana, de Rock Story. Aí eu falei, tá de sacanagem. É mentira isso. Ela, sim, eu preciso de você daqui a um mês. Aí eu fui naqueles, né, entreguei meu AP, na época eu namorava um publicitário paulista, e minha vida, né, mudou muito ali. Quanto tempo você tá no Rio? No total eu fiquei 5 anos, mais ou menos, entre, né, indas e vindas ali. Mas pro trabalho é o que? Pro trabalho, não, na época era mais longo, eu fiquei 1 ano e pouquinho. Que é tipo 9 meses a novela, mais ou menos, né?
Cara, meu contrato eu acho que foi um ano, assim. Porque tem uma fasezinha de preparação. Perfeito, foi meio isso. Muito legal. E eu entrei... É isso. Você falou de estar insegura, né? Nossa, super. Eu demorei a pegar a Luana pra mim e falar, tipo, Joana, é teu, sabe? Você passou. Eu ficava muito pedindo licença, assim, pra entrar no início, sabe? Demorei a virar aquela chavinha. E Jo, a gente pode falar que você teve muitos momentos de sucesso na carreira, você já fez vários papéis relevantes, atuou com grandes atores, ganhou prêmios. Quando a gente tá vivendo esse sucesso, é só a parte boa ou existe uma ansiedade e uma angústia por trás, assim, de alguma maneira? Claro que existe, óbvio. Nossa, eu sou uma pessoa, eu acho que hoje eu tô, graças a Deus, melhorei muito, mas eu era alucinada, assim, eu vivi uma relação obsessiva com a minha carreira real, assim, eu amo trabalhar, gosto muito das coisas que eu faço, e eu não sei fazer mais ou menos, então quando eu peguei aquela oportunidade, eu falei, cara, passei, de arrasar, eu falei, eu quero dar tudo de mim, então eu era louca, tipo, eu estudava muito, assim, eu queria muito que fosse incrível, sabe? Então eu botava uma pressão absurda em mim, muita, demais, então era angustiante, sim. Eu só tinha 20 anos, né? Muito tipo novinha. assim, não precisava. Hoje, com 31, eu falo, pô, Joana, podia ter ido mais leve, né? Podia ter aproveitado o Rio de Janeiro, ido para umas festinhas, mas naquele momento eu só pensava assim, eu só pensava em trabalho muito. Se você tem essa sensação com 20, eu fico imaginando quem entra muito nova. Total. Né? Tipo, crianças e tudo que já entram assim. Não sei, criança às vezes não, né? Dependendo... eu fazia teatro criança e eu já me ponho uma pressão bizarra, assim. Nunca foi uma brincadeira pra mim, sempre foi uma coisa tipo assim. que a gente é assim, né? E eu acho que isso atrapalha, sabia? Eu acho que quem leva, tipo assim, olha isso, não pega. E quando pega. Normalmente é essa galera que tá aí. Mas é assim, hoje que eu encaro a coisa com mais leveza e divertimento, eu percebo que, nossa, como é mais gostoso, gente. Porque pô, a gente tá lidando com arte, né? Que é coisa mais linda do que isso, assim... se a gente errar, ninguém vai morrer por isso. Total. Não um prédio que vai desabar. Exatamente, sabe? Então, eu queria muito ter me levado menos a sério. Assim. E hoje eu faço esse exercício constante de falar, não, calma lá, vamos se divertir, estamos aqui para isso também, sabe? Eu acho que é uma baita dica, um baita conselho. Não, eu acho, é o meu conselho para mim menos a sério. E para todo mundo, assim, que tá começando a falar, vai lá e se diverte. Porque quando você se diverte, gente, a pessoa sente. É verdade. Quando você tá gostando do que você tá fazendo, você tá atuando com outro ali e aproveitando, sem aquela pressão, aquilo é um tesão. Pra gente, pra quem tá vendo... Total. E eu já vi a Maura Maltner outro dia, um corte dela, falando que a atriz que vai com um papelzinho cheio, assim, ela detesta. Que vai toda estudar. E eu sou assim. Eu sou assim. Ela falou que, enfim, ela conta de uma grande atriz, ela não cita nomes, mas que vinha toda ensaiada e não sei o quê. E ela falou, esquece o que você fez pra fora, é um saco. Então, tipo, é muito isso, assim, é sobre a presença, né? Eu não consigo desapegar disso, não. Porque essa sou eu sou bem... metódica, eu também. Eu sou bem assim, quando eu pego um personagem, ainda mais se eu tenho um tempo pra elaborá-la, porra, eu vou estudar o detalhe do ponto de vista, do passado, do não sei o que lá, tudo. Eu acho que faz parte isso também. Eu acho que é o nosso trabalho fazer isso. Mas esse lance de você realmente desapegar do papelzinho, chegar lá pra brincar e trocar com o outro... Tá vivo, né? Exato. Ali, exato. Tá vivo. E esquecer, né? Tipo assim, na hora é a hora. Exato. Tudo que você absorveu tá em você, não tentar ficar, às vezes, lembrando. E você não... Quando você tá sozinho em casa, você não tem ali nem o diretor que vai trazer novas informações. Muitas vezes você não tem esse papo, essa conversa. Você não sabe o que o diretor pensou para aquilo, né? E nem sabe o que o outro ator vai dar para você. Então você traz o seu estudo anterior, mas você precisa estar poroso para receber o que vai vir. Acho que essa palavra é útil. E eu acho, quando você falou isso, eu fico só pensando na gente gravando essas self-tapes e gravando essas coisas pra mandar de teste, porque é tão difícil, porque você não tem a troca com o outro. E a troca com o outro é muito importante, né? A gente fica imaginando uma troca com o outro, né? Na hora que você vai fazer uma self-tape e tudo mais, mas de qualquer forma é um desafio, né? Eu sempre achei muito injusto o teste de monólogo.
Olha, mas sabe o que eu faço? Eu acho que isso é uma dica legal, assim, pra galera do self-tape. Eu fiz muito self-tape na vida, assim. E antes da pandemia, eu já fazia muito self-tape. Caraca. A pandemia deu um boom do self-tape, né? Mas antes disso, a maioria dos meus testes eram self-tapes. Porque eu acho que também, eu já fazia muita coisa para São Paulo, estando no Rio. Então, eu já enviava muito self-tape. E no início, eu fazia muito isso de, às vezes, fazer sozinha. Imaginar, hoje pode ser a minha mãe. Você pega alguém. Eu pego alguém, só pra eu ter a referência do olhar, pra eu ter a respiração da pessoa, o tempo de escuta. Então, uma pessoa, mesmo que seja um monólogo, eu, pelo menos pra mim, né, uma dica que pode ajudar ou não os outros, mas eu gosto de ter essa outra pessoa ali. Pra mim faz toda a diferença. Uma boa dica. Muito bom. Uma vez eu tentei fazer, acho que isso com a minha mãe, mas aí eu fico o tempo todo prestando atenção na reação da pessoa, e aí ao mesmo tempo eu ficava assim, será que ela não tá legal? O que ela tá fazendo? Aí você já descola do monólogo, né? Mas é uma dica legal de repente pensar numa outra pessoa, assim, talvez. Eu fiz uma vez um teste pra um filme, que aí eu paguei, tipo, uma produtora pra fazer, tipo, uma coisa profissional, assim? Um pouquinho mais, era câmera na mão e tal, era tipo maneiro. uma preparadora, era um teste meio de ditadura, então a gente fez interrogatório, e aí eu chamei um amigo meu ator pra fazer comigo, assim. Melhor coisa, aí se você tem um ator... A gente fez uma produçãozinha. Às vezes em Vitória eu não tenho, assim, né, um outro ator, uma outra atriz. Ainda tô descobrindo Vitória. Tenho, né, eu sei que tem essa galera. Sim. Agora no filme, vou começar a rodar um filme lá, eu tô conhecendo mais. Que legal. Galera. Mas no início ali, às vezes não tinha quem chamar. Aí eu falo, mãe, vem cá. E aí eu falei, não precisa fazer nada, só me escuta atentamente. E hoje ela arrasa como réplica. Que legal. Tá me escutando, eu acho. E eu acho que, falando isso de self-tape, assim, a carreira de ator exige muita espera. Então, esperar o teste, esperar o papel, esperar o próximo personagem, esperar a resposta. Como lidar com toda essa espera? Eu acho que a melhor coisa é... Eu já fui essa atriz da espera. Eu acho que é a pior parada. Porque essa coisa da espera é muito angustiante, assim, pro ator que só tem que é só ator, só, né? Porque esse ator é muita coisa, mas o ator que não tem outros trabalhos, outras profissões, né, e tal, e que fica esperando esse... Depende disso, né? Que depende financeiramente disso e fica aguardando esse sim... Pô, é muito angustiante, cara, porque é raro mesmo. O mercado de atores é muito enxuto, né? São poucos produtores de elenco. Quando você entra nesse mercado, você vê que são poucos produtores de elenco. Rapidamente você já conhece, você sabe até com quem você concorre. Eu lembro que eu chegava para fazer teste na Globo, né? Tem muito tempo, assim, quando eu tinha uns 20 e poucos, que muitas vezes era aquela salinha. Você já foi? Já. E, pô, eu chegava lá e tava Pamela Tomé, Isabela Santoni, tipo, todas as meninas assim parecidas. Eu já sabia mais ou menos com quem eu concorria, né? E depois isso foi se alargando, né? Também, eu acho que eu sou meio camaleão, o cabelo muda muito e tal, e aumentou, né? Mas hoje a gente nem vê essas concorrentes muitas vezes por causa do self-tape, mas antes você já sabia. E aí você fica... Aquela espera é muito ruim, assim. Então, eu, sinceramente, se eu pudesse dar um conselho pra galera, é tipo, faz o teste, tenha a expectativa, não tem como não ter. Eu acho que é importante ter também, porque a gente joga aquela mensagem pro universo. Assim. Tô querendo aquilo ali, sabe? Você fica com aquilo... Mas ficar só... Não dá, assim, ficar só na expectativa, só na espera. Eu acho que eu faço o teste, mas eu já tô pensando no próximo, eu já tô pensando no outro trampo. E quando vem é tipo... É quase uma surpresa também, sabe? Porque se eu fico esperando... não dá, não. Eu não consigo mais, assim. Já fui essa pessoa, mas hoje eu entrego realmente. Assim, eu jogo a mensagem pro universo, tô querendo. Não esqueci. Mas eu já tô pensando no meu próximo corre, assim. O meu que eu vou fazer... ou como atriz me produzindo, ou como empresário, ou como locutora, ou como sei lá o quê. Mas eu não fico só naquilo ali, não. Eu sou... Não chega. Como você lida com isso? Hoje em dia e antes, né? Porque eu imagino que... porque aí quando a gente é muito novo, dói muito, né? Que a gente esquece de tudo que tá envolvido numa produção, né?
Não é só sobre você. Não é. Mas assim, eu acho que eu lido legal, assim, com os nãos, porque eu já levei muito, gente. É você que tem uma história que você tinha passado por uma novela e a atriz que fazia sua mãe mudou? Já aconteceu, Adriana Esteves. Eu já caí em novela mais de uma vez. Caraca. Tipo, passei e caí. Então, eu acho... Não, eu acho que no início você fica assim... Não acredito. Foi, tipo assim, tô tão pertinho. Mas qual foi o período de tempo do entre passei e o caí? Porque eu acho que eu infarto. Juro por Deus. Eu acho que a gente Não foi tanto tempo. Não foi tanto tempo. Não precisei mudar a minha vida. Não chegou de entregar apartamento, mudar de cidade. Mas chegaram a te falar, tipo, é seu. Tá aprovado? Sim, aprovei. Não foi. Gente, juro. Já aconteceu. Que desespero, máximo. É desesperador mesmo. Mas Uma semana, sim? eu não lembro. Tem muito tempo mesmo. Foi bem no início, assim. Foi antes da Luana. Acho que foi antes. Cara, que eu fico pensando, uma semana de glória. E aí te ligam, mudamos sua mãe, não vai mais ser você. E eu sou meio louca, eu já ia ficar assim, foi porque eu contei pra aquela pessoa. Daquela pessoa. Eu tenho essa parada também. Eu ia ficar. Mas hoje eu acredito também muito... Eu ouvi uma frase assim... Agora eu não vou lembrar não. Mas... que eu acho que também eu acredito nessa proteção, assim, que a gente carrega, sabe? E eu acho que eu sou uma pessoa protegida também. Eu acho que rola um lugar, né, do olho gordo, da inveja, sempre vai ter. Rola, né? Às vezes até indiretamente eu penso, sabia? Não é por mal, não. Ela, não sei, ela joga um pensamento, eu tava conversando muito isso com a minha terapeuta. Às vezes a pessoa joga um tipo, nossa, será que ela tá pronta pra ter? E isso já é um pensamento, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu não conto nada, eu demoro e espero dar certo. Você é muito boa nisso. Eu tento, né? Eu não. Tô tentando, mas eu aprendi muito com isso, assim. Eu tento ser mais assim, porque eu sou muito livre e aberta, assim. Eu gosto de, principalmente para amigos muito próximos. Não é que eu vou sair falando pro mundo, né? Mas, assim, amigos próximos, às vezes eu quero contar, né? Mas eu lembro, a própria Luana, eu contei. Acho que eu já tava no Rio, assim, já tava para assinar. Porque eu já tinha levado outros nãos. Mesmo depois de ser aprovada. Mesmo depois de ser aprovada. Então eu fiquei assim, gente, não posso... Vou ficar quietinha. Né, contar para os meus pais, até porque para eles foi muito chocante quando eu falei que eu tava lá. E no contexto, né? Porque na época a Globo, eu esperei. Demorei para contar. Contei primeiro pro meu namorado, para depois, bem mais à frente, contei pros meus pais. Porque minha família, pô, lá em Vitória, tipo... Eles também não conheciam nenhum ator. E aí eu cheguei e falava, vou fazer Globo. Pra eles foi tipo, né? E na época eu fiquei num apartamento lá da Globo. Era outro universo, né? Muda toda uma configuração de trabalho, do que é trabalho, do que é... Exatamente. E pra mim, esse negócio do trabalho... Total. Eu nem conferia quando eu cheguei. Eu tava ali 100% pelo prazer de estar ali. Eu era muito nova, eu nem tava esperando ganhar dinheiro naquela época, gente. Eu só queria fazer o que eu queria. Tipo, o salário... Tipo assim, ainda bem que eu tive uma empresária que negociou pra mim. Você já tinha? Não, foi na... Quando você pegou? Quando eu peguei, eu acho que a Vanessa me indicou. E aí eu confiei na Vanessa ali, a produtora de lei foi. E ela me negociou, a empresária, porque se fosse, eu acho que se a Globo tivesse me oferecido uma bala, eu aceitava na época, assim, porque... Eu falava isso quando eu queria fazer. Não, hoje não, mas naquela, com 20 anos... 18, 20, total. Eles vão me dar um papel e eu vou aparecer na TV fazendo o que eu mais amo ali, porra. De graça. Exato. Eu passo, brincando. É isso, então... Né? A minha terapeuta, de novo falando da minha terapeuta, saudade. Beijo pra ela. Beijo. Ela fala muito isso, que isso também é uma crença limitante e é ruim. A gente falar, não, eu faço de graça, eu faria de graça. Você não pode, você tem que transformar isso, porque é o seu trabalho, né? E você tem que... Mas eu super entendo, porque eu falei isso pra ela um dia na terapia. Eu falei, cara, se me chamarem, falarem, é trabalho voluntário, você não vai ganhar um tostão, mas você vai fazer. Eu falei, eu vou. Dela falou, você não pode mais pensar desse jeito, você tem que entender isso como é o seu trabalho e que vai ser remunerado. E aí ela foi falando, daí eu falei, bom, então é isso? Não, quando a gente gosta do que a gente faz, e eu acho que vocês chegam, não sei se foi no podcast de vocês que eu ouvi isso. E começa e a gente fala que você nunca mais vai gostar, que trabalha com o que você ama. Você nunca mais vai trabalhar. Nada. Gente, a galera que gosta do que faz...
muitas vezes trabalha infinitamente mais, porque a gente topa trabalhar de graça, topa trabalhar com pouco. Pô, como atriz eu fiz tanta coisa de graça, ou sabe, ganhando muito pouco, só pra estar ali, pra estar junto. Teve muito tempo. Quando eu fiz cinema, também um período que eu estudei cinema, não cheguei a me formar. Pô, entrei em cada coisa pra ser AD de graça, pra ser platô, pra ser qualquer coisa, camareira. Eu só queria estar no set. Então a gente vai topando fazer muitas coisas, só que no fim, cara, a diária do audiovisual é 12 horas. Tipo, é muito trampo. É muito trampo. A gente sai exaurido de um set, né? E tem o esforço físico também, que muito, as pessoas você fica não pra lá veem. e pra cá. Você não, né, como ator é o emocional, mas se você tá no backstage também, é radinho, não sei o que, aí você vai pra lá, você vai pra cá. Eu já exerci algumas funções fora das câmeras também, né, que eu adoro esse universo todo. E, cara, é muito trampo. Muito. E chega uma certa idade que a lombar dói, você tem conta pra pagar, você, né, você preza o horário de sono ali. Tudo isso você precisa levar em consideração. E e foi recentemente que eu falei assim, não dá pra ficar fazendo de graça, mas eu preciso receber. Total. Mas foi uma virada mais recente, assim, mais próxima ali dos 30, que eu falei, gente, não dá. A minha mãe sempre me botava os meus preços. Ela falava, você não vai aceitar por esse valor, você precisa por tal. Ela me ajudava. Sua gente. Então às vezes eu recebia algumas meio furadas, assim, ela falava, fala que sua hora é tal. Aí eu, tipo, mó novinha, falava, minha hora é tal. Mas eu acho que a atriz, até para outras profissões, eu até às vezes consigo, assim, cobrar melhor, né, como locutora, consigo ter um pouco mais de jogo de cintura nisso. Mas como atriz eu acho que tem a ver por causa do sonho da criança ali, né, do brincar, de trocar ali do olho no olho, aí você já pensa, pô, eu vou fazer. São oportunidades únicas, né? Mas chega uma hora que você realmente precisa, não dá, você precisa botar o preço realmente, porque você não vai fazer mais ou menos aquilo, você sabe que... Total, e tem investimento não só de tempo, mas às vezes de deslocamento, de muita coisa que tá ali envolvida, que às vezes a gente não olha. E teve algum momento que chegou, eu imagino, não sei, vamos ver. Não vou ser tendenciosa na sua resposta. Mas teve algum momento que você chegou a olhar pra tudo isso que você estava vivendo, enfim, trabalhando com audiovisual e tal, e você pensou, cara, não sei se isso é pra mim? Super. Teve. E foi até recente, assim. Eu já desisti várias vezes da minha carreira de atriz. Eu já desisti algumas vezes. Mais velha, assim. Eu já prestei concurso público há uns 2 anos atrás. Eu assim. lembro disso. Quando você foi prestar concurso. Não, fui várias vezes para Brasília, estudei, fiz cursinhos online ali para Eu lembro. Não dá, assim, não tava mais conseguindo. Eu era sempre na trave, nunca vinha. Primeiro teve a pandemia. Eu transicionei de carreira algumas vezes, assim. E em alguns momentos eu falava, gente, eu preciso dar uma pausa aqui. Porque eu investia muito tempo na minha carreira de atriz, né? Porque eu nunca parei de estudar. Mesmo o tempo sem estar contratada, eu nunca deixei de treinar. Então, eu tô sempre fazendo algum treinamento, algum curso, alguma coisa. A gente se conheceu assim, no treinamento, inclusive. Na pandemia! Na pandemia! Mesmo. Pois é, então eu nunca parei de treinar. Mas é um gasto financeiro, é um gasto emocional, é um gasto de tempo, um gasto de tudo. Né? E eu tô sempre vendo muita referência, né, e tal. E aí chegou uma hora que eu falei, Joana, você tá precisando ganhar dinheiro, você precisa pagar um aluguel, você precisa não sei o quê. E aí, na pandemia, eu virei locutora, porque tudo parou também, né? A maioria das coisas pararam, e eu sempre na trave, falei, o que eu sei fazer? Eu realmente parei, peguei uma listinha e falei, o que eu sei fazer, gente? Eu me formei em jornalismo, mas tem muito tempo. Não tenho, tem muito tempo, assim, tipo... Eu falei, as pessoas falam muito da minha voz. O que eu posso fazer com a minha voz? Aí eu fui descobrindo a locução. Aí deu certo. Então, na pandemia, eu montei um estúdiozinho em casa. Comecei a locutar no guarda-roupa. Eu lembro, eu acho que eu fui te visitar uma vez que você me mostrou. Então, primeiro um negócio bem ali improvisado. Aí, aos poucos, eu fui melhorando a estrutura e tal. Quando eu vi, fui muito bem recebida pelo mercado. Então, eu entrei muito fazendo locução publicitária. Hoje eu faço outras locuções para doc, para outras coisas. E por uns 5, 6 anos, aquela foi a minha principal fonte de renda. Não era atriz. Olha. E aí, com a IA, a locução
Caraca. Ferrou. Não sabia disso. Não, para Faz muito muitos sentido. artistas de voz, principalmente locutores, a dublagem tem um pouco mais de proteção ali, de sindicato, tal. Locução é uma terra meio bagunçada, e cada região, né, que a gente chama de praça, São Paulo é um valor, Rio é um valor, tipo, tudo muda muito. Então, a locução é mais... E aí acabou com a locução, pelo menos pra mim, eu fui muito atingida. Aí eu falei, ferrou, não passo como atriz, a locução acabou, o que eu vou fazer? E aí foi aí que eu, né, passei por um processo até depressivo, eu fiquei realmente mal, eu fiquei perdida mesmo. E era uma época que eu tava com 28, por aí, e amigos casando, amigos emendando um trabalho no outro e comprando às vezes apartamento e coisas aqui, carro, e eu tava assim... E aí, cara? Tipo, o seu trabalho que você tinha descoberto um novo trabalho, substituir por máquina. Gente, aí assim. E aí eu falei, o que eu sei fazer de novo? Mas eu demorei muito mais dessa vez. Na pandemia eu fui mais rápida, né, pra descobrir essa coisa. Aí eu fui fazer concurso, fui tentar outras coisas múltiplas, fui fazer cinema e comecei a fazer coisas no backstage também, como freela, às vezes de graça, muitas vezes de graça, para tentar ver o que eu sabia fazer. Aí eu me apaixonei também pela assistência de direção, fiz vários projetos. Legal. Até voltar para o jornalismo como apresentadora, que aí também me apaixonei muito. E eu já até esqueci a pergunta. A pergunta inicial era se você teve algum momento de angústia. Sim. Muito. E o que você acha que mudou a chavinha, assim? Te ajudou a levar isso com mais leveza? A depressão mesmo. Foi quando eu realmente vi que eu colocava um peso muito grande no meu trabalho, assim. Na Joana profissional, na Joana que eu não sabia quem eu era quando eu não estava trabalhando. Eu realmente não sabia, assim. E aí, quando a atriz não estava rolando, né, para além do meu treinamento pessoal, não estava sendo contratada, e eu também não estava conseguindo locutar, falei, ficou aquele vácuo. Eu me perdi, assim. E aí, eu sempre fui muito de ler, eu sempre fui muito no cinema, eu sempre fui muito de conversar, assim. E aí, aos poucos, essas coisas também foram perdendo a graça. Aí eu estranhei. Eu falei, tem alguma coisa errada. Não tô conseguindo ler, eu não tava me interessando. Aí veio aquela apatia da depressão, que pra mim como foi por ali. Aí eu desconfiei, assim, eu acho que eu não tô legal, não. Aí eu procurei ajuda, né, terapia, né, e médico. Aí realmente me diagnosticaram ali que eu tava mesmo. Você estava em Vitória? Não, eu tava aqui. Foi no final, assim, do meu tempo aqui em São Paulo. E aí realmente eu fiquei muito mal, assim. E aí eu tive que reaprender a conhecer a Joana para além disso, assim. O que eu gosto de fazer quando eu não tô trabalhando? Quem sou eu quando eu não tô trabalhando? E aí foi quando eu fui também ampliando as minhas áreas de conhecimento, porque eu achava que eu só sabia atuar. Ou ser artista de voz, né? Ou locutar. Aí quando eu fui vendo que eu sabia apresentar, que eu ainda sabia escrever, né? Como jornalista e tal, e que eu ainda sabia fazer outras coisas, né? Hoje eu também tenho uma empresa que eu sou sócia com a minha mãe, a Casa Graziotti, e a gente produz eventos. Eu fui vendo que eu sabia fazer várias outras coisas. Isso foi voltando à minha autonomia, à minha autoestima, de poder escolher também qual teste que eu ia realmente me dedicar e que eu queria. Porque antes vinha um negócio, às vezes eu nem sabia o que era, eu já tipo, é isso. Uhum. Hoje não, eu pego um teste, eu falo, quero contar essa história? Faz sentido pra mim agora? Eu posso, né? Porque às vezes eu já tô com outro projeto, eu tenho agenda para isso agora. Então isso também, essa autonomia é muito maneira como atriz. Muito. Você poder escolher que história você quer contar. E para
deixa de ser um lugar de você servindo a produção. Fica um lugar de troca. De troca. Que é muito Total. mais rico, assim. Mas a maioria dos atores é isso, assim. A gente tem um lugar, assim, de como se o produtor de elenco, o diretor estivesse te dando Exato. a oportunidade, tá. Mas ele precisa de você. Mas, exato, ele também precisa de você. E você também tem voz e desejos né? Então, você ter outras opções ali, não ficar 100% dependendo emocionalmente, financeiramente, da carreira de atriz, que no meu caso, né? Da carreira artística, que é muito instável. Sim. Isso traz uma autonomia, traz uma leveza, traz uma paz que eu, como virginiana, preciso, assim. Então, hoje, quando chega um teste para mim, eu realmente olho aquele teste, vejo ali a data. Não, vai cair com alguma outra coisa que eu já tenho? Não, não vai cair. Que história é essa? E eu me relaciono de forma muito mais prazerosa e gostosa com aquele teste. Eu vou com outra cabeça, outra energia, muito mais tesão com as coisas que eu faço hoje. Aí também, nem sempre você vai estar disponível emocionalmente, talvez, para fazer uma novela, que é super cansativo. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, uma vez quando eu era novinha, eu fui numa manifestação num teatro, por alguma coisa, acho que foi 2018, assim. E aí tinham vários atores, aí eu sentei na frente, tava a Renata Sorrah, Maria T. Severo e André Beltrão. Elas estavam atrás de mim. Essa galera, né? A galera só gente assim. Fileira. E aí eu tinha acabado de chegar no Rio, então eu tava tipo assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu tava na fileira da frente, assim, tipo, só ouvindo. Aí eu escuto, a Maria T. Severo, ela tava fazendo aquela, não lembro se era Força do Quê. Foi perto, era uma que ela matava a galera de tesoura. Nossa. Tinha vários memes. Que ela era loura, ela tava com o cabelo muito louro. Era uma novela de garimpo. Nós vamos lembrar. Era uma novela de garimpo. E aí a Maria T. Severo fazia uma vilã. Aí ela falou que ela tava muito cansada. E aí a Renata Sorrah virou e falou assim, novela cansa, né? Muito tempo que você não fazia. Eu falei, gente, isso é cansativo pra ela. Então, às vezes, a gente esquece disso, né? Que também é uma profissão, tipo... Aquilo me marcou muito, assim. Eu fiquei tipo, nossa... Sim, porque são 12 horas. Mesmo que você não esteja em cena o tempo inteiro, eu acho que cansa mais a espera, porque você passa muito tempo sentada ali, né? Esperando pra gravar. Do que quando você tá quente, emendando uma cena na outra. Porque tem isso, né? Dependendo... Novela é muito gravada, né? Por cenário e tal. Total. Então, às vezes você tá em todas as cenas, aquele dia passa voando. Mas se você não tá... E você fica esperando aquela única cena. Você tem uma de manhã e a outra só à Nossa, noite. isso rolava muito em Malhação. Aí você tem aquele vácuo de tempo, você vai ficar 6 horas esperando. Nossa, é muito cansativo, cansa. Você fica ali... E você não pode, às vezes, fazer outra coisa, né? Porque podem te chamar a qualquer momento, às vezes. Se é uma novela, você tem a exclusividade muitas vezes. Às vezes você consegue, se for uma peça, dependendo, né? Nunca aconteceu comigo, assim. Às vezes que eu fiz novela, eu tava 100% ali. E eu acho que naquela época eu não conseguiria também estar com a cabeça em várias coisas. Dependendo, é difícil, assim, você tá fazendo mais de um projeto, ao mesmo tempo gravando a novela ainda. É difícil. Eu acho também. Né? Porque você recebe ali o cronograma toda quinta-feira, pelo menos assim, toda quinta. Aí você organizar aquela agenda para conciliar, talvez locução, que é uma coisa, né, que você faz às vezes mais rápido, né, se for publicitária, né, que é até 2 minutos. Você consegue ali rapidinho e tal, que agora se for um outro personagem, não dá. Sabe? Aí é mais complicado. E exige muito emocionalmente também. Sim. As pessoas não têm. E depende do tamanho do personagem que você tá. Se é um personagem menorzinho ali, do núcleo, né, coadjuvante, agora se é um núcleo protagonista, como é que você vai fazer? Não dá. Não dá. Né? Tem uma conhecida minha que pegou pela primeira vez uma protagonista, não vou falar nome, mas ela pegou uma protagonista, e é conhecida só, eu não tenho nem contato com ela. Quem me contou foi uma professora que treinou ela. E aí ela não aguentou o tranco, tipo assim, ela tava ficando doente, aí ela atrasou um monte de gravação. Atrasou? E aí o pessoal da produção tava reclamando, porque ela tava atrasando a produção, só que ao mesmo tempo ela era muita pressão em cima dela, era a primeira vez que ela tava fazendo, ela já chegou de primeira uma protagonista que dependia dela quase todas as diárias, né? Cara, isso é delicadíssimo. Porque não tem muito como... já gravei com febre, já gravei doente, já gravei várias vezes assim, travada. Não tem muito isso, assim, tô doente, não vou.
Não tem esse pode, não tem como. É muita pressão, tipo assim, você não pode falhar, você não pode machucar seu rosto, você não pode, tipo assim, você não pode nada. E eu acho que tem uma coisa meio ingrata, falando da pressão ainda. Eu sinto que foi uma outra crítica que uma outra amiga minha fez quando ela pegou. Ela tinha pego uma participação, e aí ela chegou, ela fez, e aí ela falou, cara, eu senti que eu não entreguei tudo que eu podia. Só que daí não dá mais tempo, né? TV é assim, tipo, às vezes você vai pegar um diretor que fala, viu, você quer fazer, ou dá pra fazer, mas é... Eu nunca vi. É muito difícil. Normalmente o ator, quando sente ali, né, e tem algum... que é difícil, quando você tá ali, seu primeiro papel, né, tá indo pra fazer uma participaçãozinha, dificilmente você vai chegar pro diretor e vai pedir pra fazer mais Nossa, Eu acho que não teria essa coragem. É difícil, cara. Quando você tá ali, já conhece mais temas, aí você fala, pô, vamos mais uma. Dependendo, você até consegue. Mas no início, difícil. Eu lembro que era raro eu pedir, assim, mais uma. Mesmo, eu ia pra casa assim, ai, desperdicei. Você vai, mas se é um personagem que você tem essas... É muito gostoso quando você tem muita cena. Eu lembro, pô, Natália Gil, primeira novela, né, Rock Story. E aí a Natália, ela fazia gêmeas, a gêmea má, a gêmea boa, uma coisa assim. E ela tinha muita cena, cara. E a Natália, ela é uma pessoa tranquila, uma atriz... Pelo menos essa era a sensação que me passava naquela época. Assim, que ela fazia a cena e já tava pensando... Porque era muita cena, gente. Você não pode sofrer por uma cena que você não deu tudo de si. Porque você vai ter... Dali a pouco você tem outra e outra e outra. E eu, no início da novela, a Luana, ela foi numa crescente. Ela começou de um tamanho e cresceu. Então, no início, eu ficava assim... Ai, meu Deus, eu tava muito tensa. Ai, meu Deus, a minha franja é isso. Ai, meu... Tipo... Ai, gaguejei. Aí, qualquer coisinha, eu ficava me doendo. E aí eu fui entendendo, porque conforme você vai tendo mais cenas, primeiro que você fica muito mais segura, né? É uma profissão que é de músculo. Quanto mais você faz aquilo, mais você fica segura para estar ali. Então, e é isso. Quanto mais cena, mais você tem oportunidade também de brincar ali, de se soltar. E quanto mais você arrisca e se solta, cara, mais gostoso é. Total. E é um trabalho como outro qualquer. No trabalho, assim, às vezes você chega e você não vai estar perfeita. Um dia, outro dia você vai fazer... Eu acho que constância não é sempre estar 100%, né? É ficar ali dentro de um nível. Total. E hoje, como tá a sua relação com a carreira? Qual? De atriz? De atriz, é. Olha, é uma relação infinitamente mais leve do que eu já tive. Como eu falei, né? Eu era muito obsessiva pela minha carreira de atriz. E hoje eu acho que não, eu levo a minha carreira de atriz amo muito, né, o que eu faço como atriz, mas é muito mais leve mesmo, assim, então eu levo com muito mais prazer, eu consigo ter uma autonomia também de falar, pô, e eu sou muito cachê, assim, com certas coisas. Se eu assumir um contrato, isso aconteceu já, né, eu já tinha falado que eu ia fazer uma reportagem especial sobre o Carnaval de Rua de Vitória. Daí surgiu um convite. E era um convite muito bacana. Mas não ia dar. Eu até tinha assim, uma janela de data. Mas eu estava fazendo... Eu era a repórter, eu era a apresentadora, a produção, era tudo eu ali na reportagem especial. Mesmo que eu desse conta, alguma coisa não ia dar... Eu não ia conseguir dar meu 100% nas duas. E aí eu agradeci imensamente, mas eu não pude fazer, porque eu já tinha assumido um compromisso. Total. Então hoje eu não vou também, né? Eu acho que há um tempo atrás, talvez eu fosse a pessoa, não, vou largar tudo, vou não sei o quê. Hoje eu falo, não, eu não posso, eu assumi um compromisso adulto, não posso simplesmente... Exato. E era uma coisa também que eu queria muito fazer também como apresentadora, como jornalista. E eu nunca tinha cobrido carnaval, né? Então, foi uma experiência muito maneira também conhecer o Carnaval de Rua da minha cidade, de pertinho. E aí eu falei, pô, adorei, agradeci o convite imensamente. Falei, dessa vez eu não posso. Isso já me aconteceu umas 2 vezes, assim, nesses últimos tempos, assim. E se quando eu puder, eu vou ter o maior prazer do mundo. Se for uma personagem legal, se for uma coisa que eu quero contar, eu vou fazer. Hoje eu sou autônoma, então eu consigo remanejar, né? A empresa tem a minha mãe também, uma equipe que também trabalha com a gente. Então eu consigo escolher qual projeto eu vou tocar naquele momento. Que demais.
É muita maturidade isso, né? De entender também que você não dá conta Não dá, de tudo. exato. A gente tem 24 horas, gente. Total. Eu prezo muito meu sono, quem me É isso que eu conhece ia falar. sabe. Eu gosto muito de dormir as minhas 8 horas, não tenho conseguindo. Muito importante. Então, assim, se eu não durmo 8, mas pelo menos 7, sei lá. Então eu penso, quantas horas eu vou ter de fato para trabalhar? E uma era em Vitória, outra São Paulo. Tipo, ainda tem essa ponte aérea. Alguma coisa vai ficar pela metade aí. Ou pelo menos um 80%, 70%. Vai ficar. Aí eu falei, não dá. Normalmente é a nossa saúde. A gente que é muito perfeccionista, muito assim, normalmente o que cai não são os trabalhos. É a gente. É, porque quando a gente é nova, a gente embarca. Vou de ônibus, vira noite, não precisa dormir, vai, não precisa comer, energético. Aí quando você vai sentar. Não dá, gente, não dá. Hoje é a lombar, né? Eu vou fazer 32 assim. Eu já fico assim. Aí você começa a ver que você tá com uns fios de cabelo branco que você não tinha. É umas coisas que você sente. Eu tô com vários. O podcast, eu tô com vários fios brancos. Hoje eu tô tendo cabelo pulon, assim, ó. Eu não tenho muitos, mas eu de vez em quando eu vejo, assim, normalmente nessa aqui mais na franja, assim, aí mais nessa parte. Assim, confortadinhos, do nada. Não, nunca tá. Desgovernado. Eu sou muito. Eu nem sei como é que eu tô agora, mas eu acho que como eu tava de gorrinho, meu cabelo deve estar mais lambido. Mas eu, como eu coloco a eu tô sempre muito frizz, né? E aí, e com o meu cabelo mais claro, eu não chamo tanta atenção. Mas se eu presto atenção, eu vejo assim, pô, esse fio branco aqui. Né, essa lombar aqui costumava ser melhor. Né? A gente começa a reparar. Total, até aquela coisa que a gente tava conversando no pessoal, né? De tipo assim, hoje pra dormir eu preciso de um lugar mais silencioso, Gente, tudo mais. Eu sou chata. Antes a gente embarcava. Eu ia dormir em qualquer lugar, gente. Hoje eu não durmo em qualquer lugar. Eu preciso ter um mínimo, assim, de controle. A minha virginiana, nessa hora, Ela grita. Eu acho assim, eu sou peixes com virgem. Sempre tem, né? Falar de... A gente adora falar de signo. Eu amo. Eu sou muito peixes e virgem. Meu mapa é muito sobre isso. E, cara, o peixes é, né, emoção, tratar intensa e aventura, mas tem um lugar meu que... eu acho nesse lugar do sono, que fala, não, Joana, pera lá. Se você vai fazer esse trampo e esse trampo tudo ao mesmo tempo, você precisa pelo menos dormir bem. Onde você vai dormir? Então, hoje eu sou a pessoa que me preocupo. Eu vou dormir legal, né? Isso é perfeito. O lugar é barulhento, eu vou não sei o que. Eu penso assim, porque eu sei que pode até não cobrar na hora, mas dali uns 2, 3 dias, tô eu com faringite, aí tô eu, né, locução, se eu tô com a garganta ruim, eu não posso fazer, aí eu entrego pra outra pessoa. Então, a nossa saúde, né, gente, saúde é tudo na vida, não tem como. Eu prezo muito mais hoje, com certeza. E a gente bate muito na tecla aqui, né? Porque a gente recebeu a Maria Maia, você deve ter escutado o primeiro episódio que foi com ela. E ela fala muito sobre uma rotina. Como é que você faz pra... Você tem uma rotina? Como que você lida com isso? Porque você trabalha com jornalismo, que é uma profissão que você precisa estar sempre conectada. Total. Muda de horários, eu imagino. Não é sempre você tem um schedule lá, você deve ter, mas se tem alguma matéria, alguma coisa diferente, você quebra. E ao mesmo tempo, atriz... Também. Você tem esse controle, sendo a virginiana que você falou que é? Ou é mais uma coisa com o sono e o resto você vai... Eu acho que assim, se eu dormir legal, eu já tô muito... Já tá bem. Isso já tá 1000%. Respira é o pré-requisito. Pra mim é o melhor. É a minha... Se eu comer mais ou menos, ok, eu tenho algumas intolerâncias, o que é chato, mas eu tô sempre carregando algum lanchinho comigo pra não ter nenhum problema. Mas eu acho que dormir já é tipo, se eu dormir legal, eu já tô aqui. Exercício físico você tá fazendo também? Faço. Eu não sou a pessoa que, eu amo academia, não sou. Mas eu entendo que hoje me faz um bem danado. Quando eu não vou, eu sinto falta. Sim, também. E desde que eu lesionei o joelho, eu lesionei numa personagem, uma preparação. E aí, até o meu médico, eu não queria fazer a cirurgia, porque se eu fizesse, eu não ia fazer o papel. Nossa. E aí, eu fui caçando até alguém que falasse, não, você não precisa fazer. A gente vai fazer isso aqui, nananana, e você vai ter que malhar pro resto da vida, porque você não tem... Fortalecer. Vai ter que fortalecer. Então, desde ali, eu entendi que fazer musculação... É muito importante. Eu tinha que fazer. Então, hoje eu tenho uma relação bem maneira, assim, com o exercício físico, que é onde me traz uma calma também, sabe? Para minhas ansiedades, é onde eu escuto meus podcasts. É um momento, assim, eu durmo, aí eu tenho um momento ali que eu leio de manhã, assim, eu gosto de tomar um café e ler um pouquinho, aí eu vou na academia. Eu acho que a minha rotina é mais assim, esse ritualzinho da manhã, que é esse momento que eu pego pra mim.
que é, vou com calma, faço um café da manhã com calma, aí leio meu livro, vou pra academia. É meio, essa rotininha eu consigo até manter um pouco. Mas já tá ótimo. Aí dali eu já não tenho muito controle não, porque tem dia que... É isso, tem dia que eu vou pro estúdio gravar locução, tem dia que eu vou... Ser assessora. Tem dia que eu vou assessorar uma noiva, um evento, aí tem dia que... Às vezes eu faço várias dessas coisas no mesmo dia. Vou pro ateliê de noiva, gravo um self-tape, vou pra uma reunião, né, que tem a ver com jornalismo, e às vezes eu faço várias coisas nesse mesmo dia, o que é bom, porque eu acho que eu não canso. Quando eu começo a achar, gente, tô há muito tempo fazendo isso, não tem, porque eu já tô fazendo outra coisa. Então eu acho que é isso, assim, eu faço várias coisas que eu gosto muito e não enjoo, mas eu tenho pouco controle. É isso, assim, eu não tenho aquele dia sempre igual. Cada dia é um troço, assim, cada dia é uma coisa. Total. Mas essa dica das manhãs é muito boa. Eu comecei a acordar mais cedo também, porque a galera ainda não acordou, seu celular não tá pitando muito, aí você consegue ter um tempinho. Isso é muito bom. O café da manhã com calma, né? Esse café eu gosto muito também, de sentar, tomar um café com calma, respirar, pra daí seu dia começar, né? Entendeu? Um livro que não tenha nada. Eu tô sempre lendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí sempre tem um que eu tô lendo como estudo, como alguma coisa assim. Eu gosto de ler muito sobre neurociência, psicanálise, então às vezes eu tô lendo sobre uma coisa mais assim, e às vezes eu tô lendo uma coisa, né? Relaxar, light e tal, um assunto tipo criatividade, às vezes, uma história, um romance. Então, você começar um dia tranquilinho com seu café ali, lendo seu livrinho, então é uma coisa que eu costumo fazer. Aí eu vou pra academia e no primeiro minuto, né? Primeiro, sei lá, 40 minutos eu tô ouvindo um podcast, aí já na parte que eu tô caminhando, não tem como, eu já tô trabalhando normalmente. Se a pessoa me viu na esteira, você tá lá. Eu já tô respondendo mil mensagens, porque aí é isso, eu começo com a musculação, depois eu sempre faço um pouquinho de aeróbico. No aeróbico eu já tô trabalhando. E aí já começa a pipocar. Já tô. Mas eu tento nessa primeira meia hora, pelo menos, não pegar no celular, porque o celular vicia, né? Não, isso é real. E todo mundo fala que é muito ruim, né? Quando você acorda e já pega. Mas é que é difícil não fazer. Mas eu tô tentando aplicar isso. Porque é péssimo, né? Dizem que o seu cortisol já... Pois é. Eu vi isso. Foi no podcast de você? Pode ter sido. A Maria fala sobre isso também. Pode ser. Cara, eu acho que ela deve ter comentado. Eu tô trabalhando tanto que às vezes eu tô dormindo no computador. E aí, eu acordo e tá o computador do lado e o celular do lado. Meu Deus. Eu fico, fazendo alguma coisinha no computador e deixo do lado, assim. Super saudável pro seu cortisol. Desculpa, ótimo, gente. Então, aí eu acordo, tá eu, 2 gatos, um computador e um celular. E o cortisol da Marcela tá aquele meme da fanfarra da anunciação. Barararara, de manhã já tá assim. Não, mas eu às vezes eu fecho o computador. Não é que eu durmo assim. Tipo assim, eu tô... Eu fecho e eu jogo ele pro lado. Tipo, eu durmo sozinha numa cama de casal, então eu jogo o computador pro lado, assim. E os gatos? E os gatos. O gato não tem muita noção, né? Às vezes ele deita aqui, né? O meu faz isso. O meu deita aqui. A outra deita no pé. Vamos mal. E, bom, vamos falar um pouco sobre a parte que a gente tinha falado sobre perfil. Sim, isso é legal. Voltando um pouquinho. Você acha, Jo, é que eu acho que essa relação talvez esteja mudando, mas você acha que ainda existe ou existiu muito uma pressão estética em cima da sua profissão? E ainda existe, você sente ou você acha que tá? Gente, com certeza, ainda mais agora, que, né, parece não. Acho que todo mundo já percebeu, né, notou, que a magreza né, voltou. A magreza voltou num nível bizarro, né? Claro que tem, gente, tem demais. Eu acho que tem como qualquer mulher, independente da profissão, sofre muito. Não só mulheres, mas acho que principalmente as mulheres. Não tem como falar que não. Nós, mulheres, sofremos muito com essa pressão estética, não só da magreza, mas do cabelo, da pele, né? Da idade. Mas chegando mais velha também tem essa questão do etarismo, que também eu não sofro ainda, mas eu percebo que, assim, cara, como atriz, os personagens... É só ver as protagonistas, elas não têm mais de 30, né? Aquela fase ali dos 25 é onde normalmente as protagonistas estão operando. Então eu vou fazer 32, eu acho que eu já fico assim, aos poucos sentindo. A primeira vez que eu fiz um papel de mãe, eu já faço mãe. Você já faz mãe? Já faço. Jura? Nossa. Sim, no filme eu sou mãe de um menininho de 6 anos. Que loucura. De gêmeos.
E aí eu falei, eu não tô mais Um pouquinho mais. daquela garotinha de 20 anos. Eu faço mãe. Eu acho que dependendo, né? Porque caracterização é tudo, né? Total. Verena tinha 15, eu já tinha 24 quando eu fiz a Verena. 25, sei lá. Eu era uma das mais velhas ali da Malhação na época. E Malhação, eles eram bem assim. Eu lembro de época de teste, é tipo, 22 já é velho. Eu ficava, gente, como assim? Eu era uma das mais velhas do elenco de Malhação e eu fazia a Verena, que tinha 15, ela era a mais nova. Aí eles colocaram uma franjinha e meu cabelo tava alisado, né? Aquele calor do Rio de Janeiro, a franja grudada na testa. E eu lembro que eu cheguei a fazer progressiva, até porque meu cabelo não ia, né? E aí... Mas é isso, então eu com 25 conseguia fazer uma de 15, 16 ali. Hoje vou fazer 32, tô com 31, faço em setembro. Eu acho que com a caracterização ainda rola, mas Sim. eu também faço a mais velha. Eu consigo, eu já fiz várias mães. Caraca. Já fiz mãe em publicidade, já fiz mãe... agora eu tô fazendo um longa. Já fiz mãe algumas vezes, assim. É outra parada, né? E curiosidade, você sente uma diferença nos papéis, no sentido de, tipo assim, antes vinham mulheres com mais ação e agora vem uma coisa mais, talvez de lado, uma passividade? Eu acho que assim, no início, eu fazia muito a mocinha, a ingênua, né? A Luana, a Verena. A Tila não, a Tila tinha uma coisa safada, sonsa, né? Mas eu pegava muitos testes da doçura, de moças doces, né? Muito aquele papel mocinha. Hoje, eu acho que ao longo, assim, a coisa foi ampliando, né? No Faixa Preta, eu fazia uma menina, moradora do Cantagalo, outra pegada, né? Também, com caracterização, acho que super rolou. Quando eu olhei o papel, eu fiquei assim, será que é pra mim isso? Aí depois eu vi que rolou. Eu achei que rolou, pelo menos. Mas também tinha uma coisa mais doce e tal. Hoje, o longa que eu tô rodando agora não tem nada a ver. Não é isso. Outra pegada. E eu acho que em relação a perfil, eu acho que eu consigo transitar bem, assim. Eu faço testes bem diferentes. Você tem eu esqueci o nome disso que a gente fala pra turma, mas você tem uma versatilidade, assim. Eu já fiz teste de tudo quanto é troço, assim. Já fiz bastante. Hoje eu acho que eu faço personagens mais legais que no início, assim, de testes, né? Total, eu acho que vai mudando também, porque antes colocavam muita gente em caixas. Tipo assim, já falaram pra mim, tipo, você nunca vai ser protagonista, você sempre vai ser amiga da protagonista. Sabe, umas coisas meio assim. Aí, tipo... É foda, eu vi uns troços desses. Eu acho que também tem a ver com como você se coloca, sabe, também? Pode ser. Se você opera sempre num lugar ali previsível, da mocinha, do não sei o quê, é natural que as pessoas também... Você às vezes precisa mostrar aquele outro lado. Ou expressar, não quero fazer isso. Se você tem um pouquinho um pouquinho mais de acesso, de intimidade, eu adoraria testar esse negócio aqui. Às vezes, dependendo, é possível, sabe? É o mesmo no Instagram, né? Porque lá atrás o Instagram não tinha essa força que tem hoje, por exemplo. Né? O TikTok, né? Exato, você consegue se mostrar. Total. Então, se você quer fazer uma coisa que não quer mais fazer a mocinha, quer fazer... Cara, mostra esse outro lado. Faz uma cena, grava, posta. Isso é muito legal. Entendeu? Dá essa oportunidade. Eu lembro assim, quando você vai fazer às vezes um cadastro numa emissora, alguma coisa, né? Ou até no teu elenco digital. Pô, você quer fazer outra coisa? Mostra, então. Porque às vezes o diretor de elenco, gente, é muito rápido. Ele não vai olhar pra você e vai falar assim... essa moça, ela tem cara de mocinha, mas talvez se eu fizer isso... Não vai, cara. Ela vai pra mostrar aquele que tá mais na cara dela, porque é natural. É muita gente pra poucos papéis. Natural. É natural que ela pegue alguém que ela já sabe que dá certo. É muita responsabilidade também para um diretor de elenco pegar uma pessoa que às vezes nunca nem viu, e botar pra fazer um troço que ela nunca fez, que ela pelo menos nunca viu. Então ela vai no certeiro muitas vezes, no que tá mais acessível. Então se você quer fazer uma coisa diferente, apresente essa pessoa, sabe? Ótima dica. Isso é muito bom.
E às vezes ficar atento com os filmes e séries que tem personagens que você às vezes quer fazer, e aí vai e faz uma cena e posta no digital, isso é muito legal, assim. Hoje você tem o elenco digital, que quem quer ser ator, né, precisa ter. E eu vejo muita gente que reclama, às vezes, do mercado, porque não pega o teste, né? A gente, cara, junta atores, o povo sempre vai ter esse papo, né? Aí eu fico assim, teu elenco digital tá atualizado? Você mostra ali que você, no seu Instagram, que você atua, sua cena, você tem... Muitas vezes não tá. Aí, pô, você quer que a pessoa vá lá bater na tua porta? Não dá, ficar esperando a ligação mágica. Não tem como, entendeu? Uma vez eu fui fazer um teste, era pra Netflix. O teste veio, eu assinei o negócio, tudo bonitinho, né? Que vem o Da termo, confidencialidade. confidencialidade. Nada do texto vim, não me mandaram o texto. Não, perdi o teste, não sei até hoje o que aconteceu. Não me mandaram o texto nunca quando eu vi que eu tava gravando. Aí eu falei com uma professora minha na época, o teste estranho, eles me mandaram tudo e aí o texto não chegou, mandei e-mail, eles não respondem. Ela falou, viu, já estão gravando, tem outra atriz aqui. Eu criei uma regra, assim, pra mim. Agora até que eu não faço toda hora, mas tem uma época que eu fazia muito. Eu acho que é porque eu tava naquele período ali da idade, talvez isso. E eu fazia muito teste. Eu ficava assim, deu 2 semanas, ninguém me ligou, é porque eu não passei. Eu já botava esse tempo, sabe? Até porque na época eu era essa da espera, eu fazia, ficava naquela expectativa louca. Então eu botava 2 semanas, porque era o tempo que eu tinha pra pensar naquilo. É o limite. Isso é bom. Sim. Que já era muito, mas já 2 semanas da sua vida você ficar Nossa, muita coisa. acordando e dormindo pensando naquilo. Nossa, olha, essa é a profissão que a gente escolheu pra fazer, porque nós 3 somos atrizes, né? Gente, é uma profissão que tem que ter estômago, eu acho. E aprender com isso, né? Paciência, você tem que fazer terapia em dia. Nossa, sim. Porque é muito legal, eu acho muito incrível. É plural, a gente vive várias realidades, a gente pode ser versátil, mas ao mesmo tempo ela é uma profissão, às vezes, ingrata, né? Total. E é muito libertador também a gente poder fazer outras coisas também, né? Descobrir outras paixões, outras habilidades. Sim. Você tem uma marca de roupa. Eu tinha um sonho, eu acho que eu vou ainda ter outras empresas, né? Hoje eu faço eventos, que na verdade era um sonho da minha mãe, que eu entrei pra ajudá-la a impulsionar e acabei gostando e tô, né? Me identifiquei, porque eu também adoro esse universo, principalmente da noiva, do vestido, eu curto moda, então... Enfim, então eu gosto de música, né? Foto e tal. Aí e tô adorando também. Mas eu sempre tive essa vontade de ter uma loja, uma marca de roupa, uma marca de alguma coisa. E aí você vai vendo que também você pode ter prazer em muitas coisas, em desenvolver habilidades, e não precisa ser ou é isso ou aquilo. Não, gente. A gente é muito múltiplo. Exato, a gente vai viver, se tudo der certo, a gente vai viver, sei lá, uns 90 anos. Então é maneiro você poder também... nesse momento eu tô mais apresentadora, nesse momento eu tô mais empresária, nesse momento... Né? Você poder também... É muito maneiro, né? Você exercer muitas coisas. E é o que você falou, tira o peso das costas também. Tira bem. A partir do momento que você tira esse peso das costas, você consegue relaxar e parece que até as oportunidades aparecem mais. A gente fala disso, né? Total. Eu sinto saudade de atuar, mas eu não sinto saudade do mercado. Eu gosto de atuar. E aí, mas eu sinto que assim, eu me encontrei muito em outros lugares, mas eu acho que a atuação vai vir em algum momento... de outro modo, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Eu também tirei um peso quando eu comecei a olhar para outras atrizes, assim. Porque eu acho que quando eu comecei, né, profissionalmente com 20, foi a minha primeira novela, querendo ou não, eu olhava muito pra mocinha, né? Que era ali, a atriz tinha mais ou menos a minha idade, 25, 30. Parecido. Então, era onde eu olhava. Aí eu comecei a reparar, às vezes, na avó da mocinha. Qual personagem que a Fernanda Montenegro tá fazendo no filme Vitória, por exemplo? Não sei se vocês viram. Pô, genial! E ela é uma protagonista, não é de novela, é de cinema. E fora, que não é no padrão, né, que você imagina de uma protagonista de novela, né? E, pô, que personagem foda! Aí eu pensei, ok, se eu não estiver atuando com os meus 25, 30, num papel ali central, mas eu posso fazer
a avó, posso fazer a tia. Então, não essa pressão de ter que dar certo agora, de ter que dar certo, né? Mas assim, de estar contratada nesse minuto, cara, a gente pode atuar até o, sei lá, né? Total. Fernanda Montenegro tá aí atuando, acabou de fazer Velhos Bandidos, que é uma personagem Maravilhoso, incrível. eu assisti. E quantos anos tem a Fernanda Montenegro? Tipo... poucos, né? Eu acho que ela já passou dos 90. É. Né, Laura Cardoso, tipo, tem uma galera que trabalhou com atriz e fez personagens incríveis. Depois de Muitas vezes muito mais da hora, às vezes, do que a mocinha ali, né? Total. Você faz personagens muito... Então, eu acho que quando eu saquei isso também, que se não fosse agora, podia ser depois, mas eu também dei uma relaxada, tipo... Eu posso fazer coisas maneiras, não necessariamente sendo a mocinha ali, né? Total. E o cinema abre muito mais. Posso fazer a mãe, o cinema tem Total. isso, porque essa pressão da estética é mais diluída também. O cinema brasileiro, que é maravilhoso, você vê várias atrizes incríveis, que não necessariamente estão naquele padrão estético e, né, que a gente imagina, às vezes, da protagonista, e que estão fazendo personagens incríveis e que hoje eu falo assim, pô, é isso aí que eu quero fazer. Total. Então, o cinema brasileiro é muito maravilhoso. Eu sou fã. Eu sou fãzoca. Eu sou muito fã. Então, eu acho que dá pra fazer muita coisa maneira, não estando necessariamente naqueles 25, 30 né, da novela, né? Porque aí você fica limitado, né? Eu posso fazer a novela das 6, das 6, das 9 e só. Mas não, tem muita coisa que você pode fazer. Muito bom. Estamos indo pro final, né? Foi muito bom esse papo. Foi ótimo. Nossa. Ficar aqui, ó. Ai, foi tão legal e são tantos assuntos, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Vai ser muito legal. A gente tá encaminhando pro final e agora a gente tem nosso bate-bola, que a gente fala de forma mais rápida, mas não precisa responder com uma palavra, é só Tá. um jogo mais... Fala com uma primeira... Não. Tá. São perguntinhas mais diretas, assim, um papo mais reto, mas pode ir no seu tempo. Uhum. Começa? Tá bom. Qual foi o momento mais surtei, mas tô bem da sua carreira? Não teve não, gente. Né? Ai, do joelho, não. Não. Esse do joelho foi punk. Porque foi pra Verena. Eu ia fazer a ginástica rítmica. E na época ali da preparação, eu já gostava de correr. E eu queria, até pra eu acreditar naquela personagem que era olímpica, né? Eu queria me aproximar muito das meninas da ginástica rítmica, que são muito magras, aquele corpo muito bailarina. Eu não estava naquele lugar e eu falei, bom, então deixa eu malhar, deixa eu correr e tal. E exagerei numa dessas, porque eu não tinha músculo, né, preparado ali da coxa e acabei lesionando o joelho. E isso foi antes de eu começar a gravar. Nossa. E aí eu não conseguia pôr o pé no chão. Aí eu fui num ortopedista que falou, você precisa fazer cirurgia. Só que uma cirurgia de joelho, você fica de cama, você fica muito tempo. Eu falei, não dá. Não pode. Eu preciso gravar. E aí eu surtei. Aí eu fui em vários, até que um injetou ali na época um ácido hialurônico, que faz meio que uma camada ali protetora que imita uma cartilagem. E é muito esquisito pisar com aquilo, porque não é natural. E eu tentei conversar ali com a produção para jogar as cenas de porque a Verena, ela sofre uma tentativa de estupro ali, né? Eu lembro dessa cena. Eu nem te conhecia, eu lembro muito dessa cena. E eu corria muito, então eu tentei ver se a gente conseguia remanejar, porque eu já começava com essa cena, essa sequência. Eu lembro disso. Tentar jogar um pouco depois, porque era muito esquisito pisar ainda com o meu joelho. Ali foi uma surtada. Ali eu suei frio, assim, achei que eu ia perder o papel. Nossa. E passei a novela com o joelho ruim, assim. Eu botava gelo o tempo inteiro, eu fiz fisioterapia atrás de fisioterapia, então eu gravava e ia direto pra fisioterapia. Pô, foi punk, essa época. Nossa, e a sua malhação eram fases, né? Então eu imagino que a sua fase foi tipo tudo de uma vez. Foi tudo de uma vez. E a minha personagem teve mais de uma quinzena de protagonismo. Eu fiz 2 quinzenas, mas ainda teve a do Wake Duarte, fofo, que foi meu segundo par romântico ali, que eu participo muito da quinzena dele, também tem um protagonismo, então
Quando eu não tava gravando, eu tava com um joelho. Com gelo no Gelo no joelho. joelho, fazendo exercício de físio, fazendo musculação. Foi uma personagem que me exigiu muito por uma inconsequência minha de ter exagerado, né, nessa parte ali da preparação. Surtei ali. Então, mas ficou bem, Fiquei bem, rolou. E a maior mentira que contou sobre ser atriz? Que é uma profissão de glamour. Total. Eu acho que tem momentos, Sim. né? E eu acho que, né, faz parte ali dessa coisa, né? Do tapete vermelho, Cannes, né, tal, festivais, né? Festival de Gramado. Pô, mas isso é o 0,00,1% da... Não é a realidade dos atores, da grande maioria dos atores. E eu acho que mesmo para os atores que chegam, né, a essas grandes premiações, não é a rotina deles na maior parte do tempo. Não é assim. E muitos atores, como a gente muitas vezes não emenda uma grande produção em outra, às vezes você está contratado, aí você precisa juntar esse dinheiro, né, investir, Total. saber como você... eu aprendi isso muito nova, mas muitos não têm muito essa pegada. Vários amigos meus ainda têm dificuldade de fazer essa gestão, porque às vezes você fica um tempo sem fazer um grande papel de novo, ou trabalhar. Às vezes você vai ficar um tempo, né, fazendo teste. Então não é essa... Às vezes a pessoa, porque é atriz da Globo. Não, e tem muito isso, né? Às vezes você fez alguns papéis, no meu caso, né? E aí fala, porque ela é atriz da Globo. Gente, não é assim, né? Eu estou contratada. Não tô contratada. Eu sempre fui contratada por projeto, então... Não por... Uma hora que quando você não tá mais lá, você não é atriz da... né? Exato. Você é atriz do que você passar, do que você... né? Até o fim do contrato, depois você não é mais. Isso é muito bom, porque antigamente tinham, né, esses contratos longos, contratados da casa, então tinha essa... E hoje... Não, nunca aconteceu comigo, então... Então esse glamour aí... Não existia. Não. E falando em pressão estética, você acha que dá pra ignorar ou é uma batalha diária? É uma batalha diária. Eu acho que assim, os 30, a gente começou a falar disso, né? Depois que eu fiz 30, eu realmente dei uma relaxada no sentido de, né, comecei a me gostar mais, assim, também, sabe? Tipo, então, eu acho que eu sou um pouco mais tranquila do que quando eu era mais nova. Isso com certeza. Nossa, Comecei a gostar mais do meu cabelo. Meu cabelo, agora ele tá presinho, né? Mas eu quando lavo, meu cabelo fica bem cacheadão, e eu já usei meu cabelo de todas as formas, assim. Eu acho que no meu Instagram, de vez em quando posto, né? Já tive franja cacheada, já tive ele bem cheião, já tive ele liso, já tive bem curto, já tive bem comprido. E esse também, eu fui aceitando minhas versões. Quando era na época de Rockstar, eu lembro que ou eu alisava quando eu ia pra teste, porque eu achava que era a minha versão mais bonita. Caraca. Ou mais socialmente aceita, porque eu não via muitas protagonistas com cabelo crespo ou cacheado, né? Então eu tentava me deixar... Eu já sou uma mulher padrão, né? Sim. Mas eu tentava me botar ainda mais padrão para me encaixar naquela caixa. E aí e quando não era eu, era alguém, né? Então, as minhas primeiras personagens sempre tiveram... Nas 3 primeiras o cabelo foi alisado. A Tila, Luana, Verê. E mesmo em publicidade, às vezes a própria cabeleireira às vezes não sabe como lidar com o cabelo cacheado. Exatamente. É mais fácil escovar. Nossa, você falou tudo. A continuidade acha mais fácil. Todo mundo agradece, né? Tipo ali. Então eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era alisar o cabelo dela. Então eu acho que isso melhorou muito. E também com essa coisa da idade, pelo menos pra mim, que eu fui vendo, pô, eu gosto do meu cabelo liso, gosto, mas também gosto muito quando ele tá cheião, cacheadão, sabe? Então, total. Não sei porque eu fui pro cabelo, né? Mas por causa desse padrão, né? Total. Mas rola muito. Não, mas eu acho que deu uma... Hoje em dia, né? Eu acho. Não sei, gente. Você tá um pouco voltando. Tá voltando muito esse negócio, principalmente da magreza, né? Magreza, sim, realmente. Eu fui ver Diabo Veste Prada 2 e eu fiquei meio impressionada com a Anne Hathaway, assim. Ela não envelhece, né? Isso Ela me deu não uma assustada, sabia? Mas ela tá impecável igual, né? A própria Meryl Streep ali, gente. Como que você vai dizer que aquela mulher tem 70 anos? Nunca. Me deu uma assustada. Acho que tem muitos pontos, né? Não vamos abrir essas questões, mas me deu uma assustada. Até amanhã, pressão estética. Exato. Nossa.
Bom, e pra finalizar, Jo, a gente sempre gosta de pedir pra você indicar 3 coisas. Bom, você já tá ouvindo, então você imagina que as pessoas... você já viu que as pessoas indicam as coisas que elas gostam. Lina, mas eu não lembrava dessa parte. É que é bem no finalzinho. Mas você não precisa se preocupar, assim. Pode ser da área, pode ser um restaurante, pode ser uma comida. Livro, pode ser um hábito. Tipo, Exato. 3 coisas que te ajudam a não surtar, sabe? 3 coisas assim. Terapia, já falei, a primeira. Acho que terapia é um troço que me ajuda a não surtar, assim. Beijos, Aline. Não, eu já, tipo, recebo aquele dinheiro da terapia, tipo, eu já sei, sabe? Nossa, eu faço isso também. Primeira coisa que eu pago. Não, eu pago todos os meus, né? Já pago tudo de cara ali. E terapia é um gasto fixo ali, que pra mim não é nem gasto, gente. Eu pago com prazer. Tem certas coisas que... Pra mim é tipo despesa fixa, isso que você falou. Tipo, despesa tem fixa. água, tem luz, tem terapia. Exato, é despesa fixa, como se fosse o meu aluguel. Exatamente, é isso. Isso é uma coisa. Tinha tanta gente que fazer terapia, né, gente? Eu acho que todo mundo. Seria lindo. Você, filho. Mas tem várias... Tem muitas formas. Tem formas que às vezes a gente precisa, às vezes, dar um Google, dar uma pesquisada, mas muita gente, às vezes, faz um pré-social, ou até tem muito. A gente pode colocar no descritivo, às vezes, algumas. 2 ou 3 dicas. Um livro. Um livro que mudou muito a minha vida. Eu acho que eu até postei no Instagram esses dias um trechinho dele, chama A Grande Magia. Vida Criativa Sem Medo. Legal. É da Elizabeth Gilbert, é uma autora que ficou muito famosa com Comer, Rezar e Amar. Virou filme, Julia Roberts, e ela tem esse livro, que é um livro que ela escreve ali não só para artistas, mas para pessoas que lidam com criatividade no trabalho. Eu acho que você, que, né, no seu trabalho, mesmo corporativo, é pessoa, gente, que lida com criatividade. Esse livro eu li na pandemia e ele abriu minha cabeça de um jeito, assim. Esse é um livro que eu acho que, na época, a Amazon, por exemplo, ela tem um limite, né? De até quantos exemplares do livro você pode comprar para não ser um atacado, porque tem... entendi. E eu lembro que eu estourei, eu comprei 20 livros. Deu de prestar, eu fui dando, assim, porque tem de vez em quando dessas promoções, eu comprei 20, fui dando para vários amigos artistas. A Grande Magia. A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. É um livro... Legal. Eu comecei a ler um outro livro dela, eu acho que é o mais recente, mas eu li a amostra e não me pegou muito. Mas ela é super legal, assim, né? Eu gostei de conhecer mais da vida dela. Eu adoro, assim. O que aconteceu. Genial. Ela fala muito sobre planos B, ou não necessariamente planos B, mas de ter outras profissões. Nem toda outra profissão pode ser outro plano A, não necessariamente vai ser. Mas ela fala muito disso, assim. Como lidar com a vida criativa de forma mais saudável, mais prazerosa. Vou ler. E a última indicação? Eu tenho uma. Pode ser uma comida, alguma coisa, um restaurante que você goste. Pode ser de Vitória também. Eu ia falar isso. Eu adoro. Galera que vai pra Vitória, tem um rolê, cara, que... tem vários rolês. Eu saí de Vitória muito nova, né? Eu saí com 16. E aí eu tô há um ano de novo e tô redescobrindo essa minha cidade. E Vitória tá um momento muito gostoso, assim, com muita coisa cultural acontecendo e coisas que eu não conhecia, mas que já rola. Por exemplo, em julho tem o Festival de Itaúnas, não sei se vocês conhecem Itaúnas, mas é uma vila de pescadores ali, divisa já com Bahia. E é o maior festival, acho que do mundo, da América Latina, com certeza. E eu vou, e eu acho que quem não conhece começa a pesquisar. Um outro rolê também, não é Vitória, né, mas é no Espírito Santo. Ilha das Caieiras, pegar um passeio de barco. Você nunca fui, eu já fui pra Vitória algumas vezes. Faça isso, gente. Ilha das Caieiras, ali em São Pedro e tal, e tem uma orla que ficou pronta, tá linda, e ali tem um pôr do sol. E tu faz um passeio de barco, com um catamaranzinho, tipo 9 amigas. Ai, que delícia. Um champanhe, um vinho branco, e cara, aí vai pelos mangues ali. E você pega, e você mergulha, e já é muito limpo, mas é uma água mais escura, mas ela é super limpa e mais morna, porque a água de Vitória é fria, igual a do Rio, né? E aí aqueles mangues, gente, delícia. É um visual. Aí você chega, volta, come uma muqueca. Muqueca capixaba é maravilhoso. Eu amo. Eu sou suspeita. Mas, muita gente de Vitória é maravilhoso, eu amo. Tem que voltar. Os capixabas, eles
eles são muito bairristas, né? Tem uma coisa de tipo... Eu acho que vocês são muito tímidos. No sentido que, assim, Vitória tem muitas coisas maravilhosas. Pedra Azul é maravilhoso. Tem um monte de coisa. E a galera não divulga. Eu acho que a galera tem medo de... Dos outros descobrirem. E já tá rolando esse movimento. A especulação imobiliária em Vitória deu um boom nos últimos 2 anos. Fiquei sabendo. Ficou muito caro. Vitória tá muito cara. Tá Comida também. Vitória não é mais uma cidade não é barata. barato. E aí eu acho que a galera fica com esse receio, assim. Mas eu gostei dessas 2 dicas. Boas dicas. Bom, Jo, a gente queria te agradecer. Eu amei. A gente queria pedir pra você passar suas redes sociais para as pessoas que querem te conhecer melhor, ouvir seus conteúdos. Instagram, @JoanaGBorges. E a empresa Casa Graziotti. Graziotti é meu sobrenome do meio, né? Eu não uso muito, eu uso mais... Lindo. Porque ele é diferente, né? É Casa normal, GRAZZIOTTI. A gente vai colocar. Então ele... também. A gente coloca. E aí, na época, eu falei, não, Borges todo mundo sabe, não sei o quê. E eu mudei, tá? Eu entrei no crachazinho, eu coloquei Joana Graziotti. Aí eu falei, gente, ninguém vai falar. Que é Graziotti, né? Mas ninguém vai falar assim, ninguém vai escrever assim. Aí eu falei, mudei o cadastro, aí ficou Borges. Mas o Casa Graziotti é a minha empresa junto com a minha mãe de eventos. Eu acho que são esses 2, assim, que a gente mais... Ai, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Surtei. Mas tô bem. O podcast pra falar dos surtos, dos mini surtos, do quase surtos e de tudo que pode estar te atravessando por aí. Muito obrigada por ter escutado a gente. Não esqueçam, por favor, de seguir a gente no Spotify, avaliar o podcast. Sim, dá 5 estrelas. Dá 5 estrelas, colocar lá, se inscrever no canal do YouTube também. Seguir no Instagram, porque aí você vê as dicas dos nossos convidados também. Vê quem vem pela frente. Exato, vê os cortes. A gente dá vários spoilers lá. Exato. Então, isso ajuda muita gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Verdade. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.